O santo do dia 6 de agosto. Hoje vamos conhecer a história da festa da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo e a história de vida dos santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de agosto. A festa da transfiguração do nosso Senhor recorda-se a dedicação da Basílica do Monte Tabor, em Jerusalém, em Israel. A celebração, desde o fim do século V, no ano de 495, esta festa é posterior à da exaltação da Santa Cruz, que é celebrada a solenidade no dia 14 de setembro, do qual depende da sua data. Marcada para o dia 6 de agosto, a festa da Transfiguração, após 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz. A festa começou a ser celebrada também no Ocidente, a partir do século IX, quando foi inserida no calendário romano pelo Papa Calixto III. Uma ocasião histórica pela feliz recordação da vitória contra os turcos ocorrido no ano anterior, em que ameaçavam seriamente o Ocidente. A transfiguração do Senhor está entre as grandes festas e solenidades da Igreja Oriental. Vem precedida com a oração das vésperas, a solene seguida de grande vigília de oração. É evidente que para os nossos irmãos orientais, esta festa tem uma importância extraordinária, pois traduz profundamente a teologia da divindade do homem. O episódio da transfiguração chegou até nós por meio dos relatos dos evangelhos sinóticos, mas também por meio de uma alusão contida na segunda carta de São Pedro. A proposta pela forma litúrgica como uma leitura do livro do profeta Daniel. A festa foi celebrada na semana. Neste evento, prodígio, Moisés e Elias, a lei dos profetas, aparecem conversando com nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isto, Pedro se voltou para Jesus para expressar a sua admiração e seu temor pelo que ele e os outros dois discípulos tinham vistos e em que eles estavam participando. Rabino, quer dizer mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A nuvem chegou em símbolo da presença divina como o que acompanhava os judeus, que os envolveu com sua sombra, da qual veio uma voz: este é meu filho amado, escutai. Repetindo que Deus, o Pai, já havia revelado por ocasiões do batismo de Jesus no Rio Jordão. Primeira teofania da Trindade, o Filho amado. É um dos mais importantes títulos cristológicos inspirados, por onde o eterno amor significa o servo de Javé. Enquanto o convite ouvir, lembra onde Moisés anuncia a vinda do profeta do fim dos tempos, a qual o povo deve ouvir. Esta voz é a sombra da nuvem, lançam os discípulos a um grande medo, de modo que prostá-los ao chão. Mas quando os discípulos olham em volta, não viram senão Jesus. Esta presença é o único essencial, é a coisa mais importante a ser encontrada no final de uma grande experiência. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém sobre a experiência teofânica vivida, exceto depois que o Filho do Homem ressuscitou dos mortos e que eles não compreenderam. A transfiguração, portanto, é uma teofania, é uma manifestação tanto da vida divina de Jesus Cristo como da Trindade. Neste sentido, o episódio da vida de Jesus é considerado como um batismo de Jesus no Jordão. A voz do Pai declara
que Jesus como seu Filho amado, o Filho brilhando de luz, o símbolo da sua descida divina. O Espírito envolve e os discípulos do Senhor da nuvem, tornando-se, portanto, a voz testemunhou da identificação de Jesus Cristo foi transfigurado aos olhos dos seus discípulos. E até mesmo os olhos dos discípulos foram transfigurados no sentido de uma transfiguração de sua capacidade de ver, contemplar para ser capaz de encontrar em Cristo a glória de Deus, através do Espírito Santo. A minha oração. Jesus, amigo de todos, assim como manifestasse a tua glória aos discípulos, te pedimos que manifestais a nós, para que te conhecemos melhor e te amemos acima de tudo, acima de todos. Que encontro contigo deixe marcas profundas em nossa história, hoje e sempre. Amém. Agora, outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de agosto. Em Roma, junto à Via Ápia, no cemitério de Calistro, a paixão de Santo Sisto II Papa e seus companheiros foram martirizados no século III, no ano de 258, no Vaticano. Em Acaia, na Irânia, na Hispânia Cartaginidense, hoje Espanha, os santos irmãos Justus e Pastor, martirizado no século IV, no ano de 304, pelo Império Romano. Em Roma, junto a São Pedro, o sepultamento de São Atormidas Papa, que como bom promotor da paz, conseguiu que no Oriente fosse resolvido o cisma de Acásio, e no Ocidente fossem respeitados pelos novos povos os direitos da Igreja. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 523. Em Savona, na Itália, o beato Octaviano, bispo, irmão do Papa Calixto II, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1138. Em Bolônia, na Itália, o falecimento de São Domingo Gusmão, presbítero, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1221. Em Montevidéu, no Uruguai, Santa Maria Francisca de Jesus, virgem, que em Loano, na cidade próxima de Savoia, na Itália, fundou o Instituto das Irmãs Terciárias Capuchinhas. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1904. Perto de Guândia, no território de Valência, na Espanha, o beato Carlos Lopes Vidal, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Hohenlohe, e também na Espanha, o beato Adolfo Jaime. E Vítor Antônio Sierra Ratti, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, foram martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Tavera, também na Espanha, o beato Saturnino Ortega Montierro, presbítero da Diocese de Teólogo e Mártire, no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Perto de Munique, na Alemanha, o beato Tadeu Dismer, martirizado no século XX, no ano de 1942, pelo exército nazista de Hitler no campo de concentração de Munique. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1942, no campo de concentração na Alemanha. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de agosto, dia em que a Igreja Católica celebra a solenidade da festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo,
no Monte Tabor, em Israel.